Olha aqui o baita problema que o Trump vai ter nesses próximos 4 anos de governo. Olha isso aqui. Os países ocidentais não devem forçar os outros a se submeterem a eles. Mas tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos no Oriente Médio. Esses são padrões duplos inaceitáveis para nós. Precisamos de menos burocracia e mais ações concretas. É por isso que nos reunimos. Isso daqui foi após uma coletiva de imprensa, após o Irã e a Rússia assinarem trocentos acordos. Enquanto de um lado aqui tem os Estados Unidos que entrou agora com um novo governo e promete governar a geopolítica, né, com linha dura ali, o Trump fala que ele vai ser um pacificador, mas ao mesmo tempo ele transmite a mensagem de paz através da força. Enquanto do outro lado, olha aqui uma parceria que está surgindo, ou melhor, está sendo intensificada cada vez mais. Nos últimos 10 meses, o comércio entre Rússia e Irã cresceu muito mais do que os últimos 5 anos. O Irã e a Rússia aqui praticamente abandonaram o dólar em suas transações bilaterais. A Rússia já criou um corredor logístico diretamente ali, através da Belarus, ligando com o Irã, e agora conecta diretamente a Rússia aos portos iranianos para os dois fazerem comércio ali à torta e à direita. A Rússia e o Irã assinaram diversos acordos no campo de energia nuclear. O Irã que está desenvolvendo seu programa nuclear e agora tem ajuda da Rússia. Poxa, a Rússia tem uma tecnologia nuclear de ponta. É o país que mais tem ogivas nucleares. E nessa coletiva aqui, esses dois países firmaram ali vários pactos que ecoam como uma mensagem clara na geopolítica de que eles estão prontos para lutar contra o Ocidente. E aqui agora você vai ver declarações fortíssimas dadas tanto pelo líder do Irã, né, pelo presidente do Irã, que está abaixo do Ayatollah, tanto quanto pelo Putin, que é a figura máxima da Rússia. Por isso que agora você vai se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quando eu enviar um vídeo assim extremamente importante e relevante como esse, você será notificado e virá logo se informar, ficar mais bem informado e, consequentemente, mais inteligente. Agora, fique com o vídeo. Senhoras e senhores, a cerimônia de assinatura está prestes a começar. Como resultado das negociações de alto nível entre Rússia e Irã, o presidente da Federação Russa, Vladimirovich Putin, e o presidente da República Islâmica do Irã, Massoud Pezeshkian, estão assinando o Acordo de Parceria Estratégica Abrangente entre a Federação Russa e a República Islâmica. A cerimônia acabou. Agora passamos para a coletiva de imprensa com o presidente da Federação Russa, Vladimirovich Putin, e o presidente da República Islâmica do Irã, Massoud Pezeshkian. Caro senhor presidente, queridos amigos, estou sinceramente feliz em recebê-los em Moscou. O presidente da República Islâmica do Irã, senhor Massoud Pezeshkian, com quem acabamos de concluir negociações detalhadas durante sua visita oficial à Rússia. Nosso país dá grande importância ao fortalecimento das relações amistosas e de boa vizinhança entre a Rússia e o Irã. A base dessas relações é fundamentada nos princípios de igualdade, respeito e consideração pelos interesses uns dos outros, assistência e apoio mútuos, que são consistentemente incorporados em ações concretas, e a parceria bilateral multifacetada está se desenvolvendo de forma constante ano após ano. Um intenso diálogo político está sendo mantido. No ano passado, o senhor Kazishkin e eu tivemos 2 reuniões, incluindo durante a cúpula do BRICS em Kazan. Em contato próximo, as agências de política externa e os conselhos de segurança estão em estreito contato. A cooperação entre a Rússia e o Irã está avançando cada vez mais nas esferas econômica, social e cultural. Os círculos empresariais estão interagindo de forma produtiva. Representantes do público, contatos com a juventude, parlamentares e interregionais são realizados de forma regular. Ele estabelece metas ambiciosas e delineia direções para aprofundar a cooperação bilateral a longo prazo em política e segurança, no comércio, investimento e áreas humanitárias. E isso é realmente inovador. O documento visa criar as condições necessárias para o desenvolvimento estável e sustentável da Rússia e do Irã e de toda a nossa Eurasia compartilhada. Já mencionei que as negociações que tivemos hoje com o presidente do Irã foram muito úteis e substanciais. Elas realmente ocorreram de maneira construtiva e amigável. Discutimos toda a gama de questões na agenda bilateral
e trocamos opiniões sobre assuntos internacionais e regionais urgentes. Naturalmente, as discussões se concentraram em detalhes no tema da cooperação econômica. É notável que nossos países completamente mudaram para moedas nacionais nas liquidações mútuas, estão se esforçando para estabelecer canais estáveis de interação creditícia e bancária e estão trabalhando na conexão dos sistemas de pagamento nacionais. Assim, em 2024, a participação das transações em rublos russos e reais iranianos ultrapassou 95%. De todas as operações comerciais bilaterais, a entrada em vigor esperada de um acordo de livre comércio em larga escala entre o Irã e a União Econômica da Eurásia, sem dúvida, ajudará a expandir os laços comerciais entre a Rússia e o Irã. Deixe-me também lembrá-lo de que em 26 de dezembro de 2024, o Irã recebeu o status de Estado observador na Eurásia. Vemos isso como mais um passo à frente. No caminho do desenvolvimento das relações entre o Irã e a Rússia e outros nacionais universalmente reconhecidos, isso envolve o estabelecimento de um Estado palestino independente que exista, pacificamente e com segurança, ao lado de Israel. De modo geral, a sincronização de horários que ocorreu em todas essas e outras questões regionais, acreditamos que foi bastante útil e oportuna. E para concluir, Em nome de Deus, o misericordioso, o compassivo e estimados colegas, representantes da mídia, Senhor. Presidente Vladimir Putin, eu gostaria de agradecer a você e também para expressar minha gratidão ao povo russo, assim como ao governo russo pela hospitalidade e ações, especialmente no que diz respeito às relações comerciais e econômicas entre o Irã e a Rússia. Estou confiante de que o documento foi elaborado em prol dos interesses de nossos países e definitivamente será capaz de preparar o quadro necessário para nossa cooperação futura. O Irã e a Rússia estão determinados quanto às questões aduaneiras, às questões bancárias e monetárias, e também aos nossos projetos de investimento, assim como o regime de isenção de visto entre nossos países. Além disso, desejo enfatizar a importância de observar o Irã no contexto da União Econômica da Eurásia. Para uma cooperação futura, discutimos a direção da cooperação no Cáucaso do Sul, na Síria, no Oriente Médio e no Afeganistão. Acho que algumas mudanças estão acontecendo em nossa região, levando em conta o papel de novas organizações e estruturas como BRICS e CO. Gostaria de dizer mais uma vez que travar guerras e operações de combate não é uma solução para os problemas. E nós acolhemos isso, a resolução política da questão entre a Ucrânia e a Rússia. Devemos nos respeitar e, claro, os países ocidentais não devem forçar os outros a se submeterem a eles. Gostaria de mais uma vez agradecer ao meu querido colega, o presidente russo, pela hospitalidade. O primeiro representante do canal de notícias iraniano. Olá. Irã e Rússia querem uma nova ordem em muitos centros de poder. Estamos nas novas organizações como a SCO, a União Econômica da Eurásia e os BRICS. Ao considerar todas essas abordagens comuns, notamos que nossas relações bilaterais, especialmente em termos econômicos e comerciais, não são as mesmas que nossas relações políticas. Aqui há um tema específico. Como estão nossas relações com base no acordo de hoje? O que podemos esperar em nossas relações no futuro, considerando o acordo de hoje? O que podemos antecipar a partir de agora? Grato. fortalecer o marco legal, com certeza. Cria melhores condições para abordar questões de cooperação bilateral em todas as áreas. Um dos elementos mais cruciais para nós é a orientação comercial e econômica da nossa interação, conforme já conversamos com você. Presidente, tanto em um grupo pequeno quanto em um ambiente maior, nós analisamos como as relações da Rússia estão se desenvolvendo com alguns de nossos outros países vizinhos, com países com muito menos potencial, tanto em termos econômicos quanto em população, ficando atrás do Irã. Eu diria que por dezenas de vezes, temos várias vezes mais volume de comércio, várias vezes, simplesmente, com um tamanho tão grande. Um país como o Irã, com 85 milhões de pessoas, claro, o nível de comércio e as relações econômicas, o volume de comércio e a interação econômica não correspondem às nossas capacidades. Certamente nossas capacidades. O cerne do acordo assinado hoje é, na verdade, criar condições adicionais. Condições adicionais básicas para o desenvolvimento de laços comerciais e econômicos. Aqui. Para simplificar, precisamos de menos burocracia e mais ações concretas. É por isso que nos reunimos, hoje, para discutir as questões relacionadas aos cálculos financeiros que estão ligadas à aceleração da tomada de decisões na área de logística, relacionadas à resolução de questões
alfândega e assim por diante. Na área de energia, o presidente mencionou que, e eu disse que, o Irã está expandindo sua interação com a União Econômica da Eurásia. Tudo isso junto, na minha opinião, cria condições muito boas para que possamos dar passos tão sérios e decisivos para frente. Eu realmente espero que, com nossos esforços conjuntos, a Comissão Intergovernamental esteja trabalhando ativamente e que juntos possamos avançar. Não tenho dúvidas sobre isso. E quaisquer obstáculos, quaisquer dificuldades que possam ser criados para nós do exterior, somos capazes de superar tudo isso e seguir em frente. Tenho certeza de que será assim. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Estamos felizes em tê-lo aqui conosco. Bem-vindo a você. Quanto às perspectivas da nossa cooperação à luz do Grande Acordo, estamos convencidos de que, desde os primeiros dias das eleições presidenciais, eu também disse que o primeiro passo importante do meu governo é assim que precisamos fortalecer nossa cooperação com os países vizinhos e expandir as oportunidades para uma colaboração futura, claro, uma cooperação mais aprofundada. A Federação Russa é um país grande com o qual estabelecemos relações políticas muito boas, e isso é de grande importância para nós, na região e no mundo, e para esse propósito, certamente fortalecerão as relações bilaterais em todas as áreas, sem exceção. Primeiro de tudo, precisávamos, por assim dizer, avaliar nosso relacionamento. Isto, ainda precisávamos desenvolver um novo mecanismo para atualizar nosso acordo. O que meu caro colega disse, o presidente, na área de projetos de investimento, no campo da indústria, na área de pesquisa científica, programas educacionais. Temos projetos muito bons. As comissões e subcomissões. O grupo de trabalho, todos tomaram a decisão de que, avançando, esses subgrupos e grupos de trabalho seriam formados. E isso, claro, está dentro do nosso quadro geral de política para garantir a segurança regional e lutar contra um mundo unipolar. E, claro, estamos convencidos de que na nossa região podemos cooperar sem influência externa, sem jogadores de Vênus. E nossos vizinhos são vizinhos muito grandes. Há grandes potenciais e podemos dizer que não precisaremos ouvir os conselhos, sugestões ou recomendações de outros países. Venokan, estou muito feliz por estar aqui hoje e haverá uma perspectiva muito boa. Perguntas da Interfax. Por favor, Pavel Minakov. Alô, agência Interfax. Eu tenho uma pergunta para ambos os presidentes. Agora estávamos falando sobre projetos, e em particular, estou interessado em como dois deles estão se desenvolvendo. Há um ano, os países anunciaram planos para a implementação do projeto do gasoduto da Rússia para o Irã, para transportar petróleo russo e fornecer gás lá. Estou interessado em saber se essa questão foi discutida hoje durante as negociações. Quais são os sucessos na implementação desses planos? E quais são os volumes esperados? E o segundo projeto é o bem conhecido Corredor de Transporte Internacional, Norte-Sul. Quão bem sucedido está se expandindo? Quão bem sucedido está se desenvolvendo? E quais são as dificuldades lá? Sempre há dificuldades com ambos os projetos e com todos os outros. Sempre há algumas questões que exigem a coordenação, levar a situação em consideração. Isso surge em uma área ou outra da economia, na logística, no transporte ou na energia. Há muitas perguntas aqui. Também se trata de coordenação de preços. Não é isso. Eles abordam esses acordos de maneira diferente. Depende muito dele. Senhor, o Miller está sentado bem ao seu lado. Ele vai te dizer qual é o conteúdo calórico do petróleo e do gás e assim por diante. Mas essas questões técnicas estão sendo coordenadas, mas ambos os projetos estão em andamento. Eles são muito importantes e muito interessantes. Se falarmos sobre os volumes de possíveis suprimentos, então acreditamos que devemos começar com volumes pequenos, de até 2 bilhões de metros cúbicos. Acreditamos que devemos começar com volumes pequenos, de até 2 bilhões de metros cúbicos. No geral, isso poderia levar a volumes de suprimento para o Irã de até 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Há também uma possível área de cooperação nesse campo. Petróleo. Temos um grande projeto em energia nuclear. Uma unidade já está em operação e está indo bem. Atualmente, estamos discutindo a possibilidade de construir unidades adicionais. Sim, tudo está mudando um pouco. À direita, e isso está relacionado a cálculos e pagamentos. Não há segredos aqui para ninguém, mas mesmo assim o trabalho está em andamento. Está avançando. Milhares de pessoas estão trabalhando nesses locais agora e cerca de 80% do trabalho de construção está sendo realizado por empresas locais.
Este é um trabalho grande e sério e está progredindo. Sim, sem nenhuma questão que exija nossa atenção. Mas é por isso que estamos nos reunindo para tratar dessas questões. Quanto a isso, estamos interessados nisso. Essas são oportunidades adicionais para promover nossos produtos, tanto iranianos quanto russos. No mercado global, não só estamos interessados nisso, mas também os países que estão desenvolvendo ativamente laços comerciais e econômicos conosco, laços comerciais e econômicos. Existem questões técnicas, assim como administrativas, financeiras e organizacionais, mas elas estão sendo resolvidas. Nós montamos um escritório especial para trabalhar neste projeto. Temos um vice-primeiro-ministro, Saivliev está lidando com essa questão. Ele está visitando o Irã de forma próxima e constante. Ele está se reunindo aqui com parceiros iranianos. Esses projetos estão em andamento e assumimos que serão implementados. E quanto à cooperação em gás, claro, dando continuidade à minha conversa, posso dizer o seguinte, que uma pessoa como um organismo tem certas capacidades. Isso mesmo. Os vasos fornecem a energia necessária para diferentes partes do corpo. E precisamos de vasos, assim como as raízes, entregando energia aos lugares certos. Falamos sobre isso. Que a rota para entregar materiais, energia e quaisquer produtos, precisamos trabalhar nisso. Precisamos exatamente dessas estruturas entregas. Eu acho que para alcançar a mesma liderança, o mesmo resultado, nós ainda precisamos atualizar a ruta, os suprimentos de combustível e energia. Quanto ao gás, eletricidade e outros portadores de energia, incluindo até mesmo as energias renováveis, fontes de energia, assim como as renováveis, nós falamos sobre isso e eu acho que nossa equipe, a equipe de especialistas, está trabalhando em ambas as frentes. Estamos convencidos de que podemos fazer isso e devemos eliminar quaisquer obstáculos para que não haja nenhum no futuro. Para que a rota de entrega seja estabelecida, posso dizer que podemos, e dessa forma, mais uma vez, abrir um novo capítulo na cooperação energética entre Irã e Rússia. E a cada dia que passa, é claro, precisamos fortalecer nossa capacidade de gerenciar esses processos. Como tudo isso pode ser implementado na prática? Por muito tempo, temos coordenado nossos esforços no cenário internacional, e isso se relaciona com as questões mais urgentes na agenda da comunidade internacional. O presidente mencionou o conflito na direção ucraniana. Nossos colegas estão cientes do que está acontecendo lá. Estamos constantemente informando nossos amigos iranianos nessa direção. Em regra, priorizamos as normas do direito internacional, destacando que, fundamentalmente, a Fundação se dedica às Nações Unidas. E tudo que diz respeito à construção de relacionamentos. Esses relacionamentos no cenário internacional devem ser baseados nos princípios da Carta, da ONU, com conformidade. O acordo de hoje cria uma base extra para relacionamentos, como já disse, o que é muito importante. De natureza confidencial e baseado nos princípios que acabei de mencionar. Este é um contrato sobre nossas prioridades, sobre a adesão a essas prioridades. Este é um acordo que nos permite fortalecer nossos laços bilaterais nos interesses do povo do Irã e dos povos da Federação Russa. Sobre o que assinamos hoje, em relação à nossa interação em nível regional, nós poderemos contribuir para estabelecer estabilidade e paz em nossa região. Podemos alcançar isso por meio de um diálogo aberto e construtivo e consultas, respeitando a integridade territorial e abstendo-nos de buscar objetivos regionais com respeito e compreensão mútuos. Nós, os países da região, podemos e somos capazes de resolver nossos problemas na região. Eu acho que diálogos semelhantes que aconteceram entre nós, se eles acontecessem, com outros países também, poderíamos reduzir significativamente o nível de problemas. Com os atores regionais em colaboração, somos capazes de resolver todos os problemas e desafios e remover todos os obstáculos. A última pergunta, por favor. Eu tenho uma pergunta para ambos os líderes. Já é óbvio para todos que com o TARM, a ordem mundial chegou ao fim. O mundo está fazendo a transição para um modelo multipolar, e não é uma transição fácil. Diga-me, como podemos manter a estabilidade em meio a tanta turbulência constante? Podemos manter um equilíbrio de poder no Oriente Médio? Eu já disse, confiando na Carta das Nações Unidas,
Isso é o que precisamos buscar, e não tentar usar as normas do direito internacional para alguns interesses egoístas. E vou lembrar mais uma vez, na União Soviética, o ministro das Relações Exteriores, Gromyko, era chamado de bem. E naquela época era muito difícil coordenar todas as questões. Sim, especialmente no contexto da Guerra Fria. Foi exatamente por isso que a ONU surgiu, para procurar soluções que fossem aceitáveis. Soluções aceitáveis devem ser implementadas, enquanto as inaceitáveis não devem ser realizadas unilateralmente. Em um ponto, alguém pensou que tudo poderia ser decidido unilateralmente e subordinar à própria Organização das Nações Unidas. E se não cumprir, então declare o desnecessário. E então, quando a necessidade surgiu, lembrar disso. Os princípios da ONU. A Carta nos solicita que retornemos às origens da criação da organização, começando pelo fato de que todos os países, grandes ou pequenos, são iguais e têm direitos iguais. Devemos lidar com isso com respeito. Como meu caro, estimado e respeitado colega, senhor, o presidente observou duplos padrões. Chegaram ao fim de suas vidas. O fato de que um país tem o pleno direito de matar cidadãos comuns, de matar crianças, de matar mulheres, de destruir hospitais e escolas. E então eles mesmos afirmam uma posição sobre os direitos humanos. E depois também nos mostram o caminho, por exemplo. Em outro país, especialmente para nós, eles afirmam que precisamos respeitar os direitos humanos de acordo com as regras deles. Esses são duplos padrões. Nós não aceitamos, são inaceitáveis para nós, tais falsidades. Vamos continuar. Direitos humanos, o que está acontecendo no Líbano, na Síria, na faixa de Gaza. Você vê que o derramamento de sangue é sem fim. Vocês todos viram com seus próprios olhos. Sem limites. Não foi permitido o acesso a organizações internacionais para assegurar a proteção de mulheres e crianças. E como podemos continuar falando sobre isso? Nunca foi permitido a ninguém destruir hospitais e escolas, rotas, comunicações, mas tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos no Oriente Médio. Esses são padrões duplos inaceitáveis para nós. Isso, com grande pesar, é algo que ainda acontece. Eu acho que os acordos de hoje, especialmente os acordos com outros países que estão comprometidos com os tratados internacionais, queremos que o mundo unipolar não consiga mais nos mostrar o caminho sem padrões duplos. Como se diz, governar o mundo não é apenas uma questão de um determinado grupo em um determinado país. Esta reunião que aconteceu aqui e os acordos que foram alcançados entre nós, eu acho que isso é um impulso e um estímulo para a construção de um mundo multipolar. E, claro, em primeiro lugar, isso diz respeito ao desenvolvimento do Irã e da Rússia. Muito obrigado. Estamos encerrando a coletiva de imprensa. Agradecemos aos chefes de Estado, delegações e representantes da mídia. Obrigado.